Bom dia! Acorda, quarto ano, que é hora de fazer prova. Ou prova não, atividade avaliativa. Para com esse negócio de prova, isso dá medo na gente. Ora. Quem estuda não tem medo, né? Vocês são um pessoalzinho aplicado, né? Muito aplicado. Estão dando show aí, a Pro está muito contente com os nossos rendimentos, né? Embora as nossas aulas estão remotas, mas vocês estão assim, absorvendo muito bem os assuntos. Eu estou feliz com isso. Obrigada. Bom, mas hoje vamos falar de uma outra história, tá bom? Hoje, dia 30/7, uma quinta-feira, já estamos aí, ó, terminando o nosso mês de julho. E nós vamos iniciar agora a explicação da nossa atividade avaliativa de história. Bom, gente, observe. Na primeira questão, nós temos um trecho de uma música que se chama 10 mil anos atrás, tá bom? Então, ele fala, leia o texto abaixo e informe o que se pede. Então, vê o texto. Eu estava junto com os macacos na caverna, eu bebi vinho com as mulheres na caverna. E quando a pedra despencou da ribanceira, eu também quebrei a perna. Eu também. Eu fui testemunha do amor de Rapunzel. Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu. E para aqueles que provar que eu estou mentindo, eu tiro meu chapéu. Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Então tá aí o trecho da música e aí nós vamos perguntando, esse texto que a Pro acabou de ler aqui para vocês, ele relata os fatos atuais que aconteceram agora ou fatos bem antigos, lá antes de Cristo, né? Bom, vamos lá. Justifique sua resposta. Se ele traz fatos atuais, sim, ele fala de fatos atuais por causa disso. Não, ele só fala de fatos antigos, por isso. E explique direitinho, tá? Não vai botar sim ou não, que eu não aceito. Resposta completa, tá bom? Você consegue encontrar algum fato histórico nesse texto? Qual? Ou quais? Né? Porque tem muitos aqui. Né? Quais? Aí vocês vão colocando aqui, ó, pontinho, e vão escrevendo os fatos históricos que vocês encontraram aqui nesse texto. Os fatos aqui citados acontecem antes do nascimento de Cristo ou depois? Reescreva trecho do texto que comprove sua resposta. Bom, gente, nós temos aqui fatos que aconteceram antes e também temos fatos que aconteceram depois. Mas aqui eu acho que a maioria aqui é tudo... Quando fala que a estrela de Davi brilha no céu, a estrela de Davi foi o que anunciou o nascimento de Jesus, né? Então a maioria deles é antes. E por quê? Né? Você justifica aí, por favor. Tá? Aí nós vamos aqui a Protos para vocês uma linha do tempo. Olha, isso daqui é uma linha do tempo, tá? Uma linha do tempo. Observe a linha do tempo, pessoal, abaixo e construa a sua do tempo com os principais fatos de sua vida, começando pelo nascimento. Então, essa pessoa, ela nasceu aqui em 1954, aí vai falando as coisas que aconteceram, tá? Isso daqui só é para vocês se basearem. E aí, a de vocês vão construir aqui embaixo. Começando, que a nossa história começa a partir do dia que a gente nasce, não é? E aí vocês vão fazendo a linha do tempo até 2020, explicando os principais fatos que aconteceram na vida de vocês, tá? Então, é a linha do tempo da sua vida, certo? Maravilha! Ai. Vamos lá. Depois nós temos... Deixa eu ver aqui o que foi que pulou aqui, gente. Defina com atenção fatos históricos. Fatos.
são relatos, acontecimentos, fatos. O Brasil foi descoberto em 1500, é um fato, certo? Isso é um fato, tá? Então vocês vão ver aí para mim o que são fatos, né? Fatos, tá certo? Então eu dei um exemplo aí para vocês poderem estar vendo. Qualquer dúvida, pode dar uma estudadazinha antes aí no livro de história, né? Que ele vai trazer para vocês direitinho. Fatos históricos é aquele que nos relata, né? Aí vocês vão, senão eu vou ter que responder aqui para vocês. Mas é fácil, eu dei um exemplo. O que é fato? É algo que acontece em uma determinada época, né? Então, lá no futuro, vocês vão ter que contar para os filhos de vocês o que aconteceu em 2020. Gente, em 2020 aconteceu um fato extraordinário. Aconteceu que apareceu um vírus onde as pessoas não podiam se abraçar, onde as pessoas não podiam conversar, onde as pessoas não podiam sair de casa. Morreu-se muita gente por causa desse fato. Então, gente, o que é fato hoje é história amanhã. Tá? Então, isso que nós estamos vivendo hoje, amanhã vai ser um fato. Então, você vai explicar para mim o que são fatos, tá? E o que são fotos, tá? Fatos são acontecimentos. Fotos são registros, né? São registros que a gente tira aí. Quando a gente tem a foto lá, nós temos aí, eu falei para você, 1500 foi descoberto o Brasil pelos portugueses e tal. Isso é um fato. Aí quando eu apresento para vocês o quadro, né, do descobrimento do Brasil, que foi pintado na época, eu estou mostrando uma foto, tá certo? Deu para entender? E aí vocês vão lá, façam uma estudadazinha que vocês vão estar descobrindo isso. Agora observe objetos antigos aqui e ilustre e desenhe como é atualmente. Então nós temos aqui uma máquina, isso aqui é uma máquina de escrever. Nós falamos que é uma máquina de datilografia. Então, muitos tempos atrás, tá? Quem não sabia datilografia era a mesma coisa de não saber mexer hoje num computador, tá? Não mexer hoje no celular, porque todo documento, antes da máquina era toda à mão, né? As pessoas tinham uma caligrafia própria para fazer os documentos. Enfim, depois que veio a máquina de datilografia, essa que é uma máquina de escrever, aqui embaixo é um teclado, né? E a gente... eu já usei, viu, gente? Já usei a máquina de datilografia. E as pessoas usavam para escrever mesmo, como a gente faz no nosso computador, só que de uma forma diferente. Aí você faz uma pesquisazinha aí e vão estar escrevendo, né? Qual é, que objeto atual hoje substitui a máquina de datilografia? Aqui é um celular, ó, antigão, a gente chamava de tijolão. Tijolão. Né? Desenha aqui como é o celular de hoje, né? Como é que eles estão sendo substituídos, tá bom? Na quinta questão, vem relembrando a comunicação e a história, construa um pequeno texto falando da evolução da tecnologia da nossa comunicação. Bom, também já falei para vocês que a história da comunicação ela começa lá na pré-história, né? Com os hominídeos, os primeiros primatas, né? E eles se comunicavam através, eles não sabiam falar, né? Então eles comunicavam através de danças, de urros, e também através de desenhos na parede que nós chamamos de pinturas rupestres, né? Então essa era a forma. Dali em diante, até a invenção da escrita, eles se comunicavam assim. Mas quando inventaram a escrita, que foram os povos sumérios, né? Eles fizeram o quê? A nossa história muda, a gente sai da pré-história e muda, vem para a história com a invenção da escrita. E aí a gente começa a se comunicar através da escrita, né? Jornais, revistas, né?
Hoje nós temos vários meios de comunicação, não só escritas, mas aí vocês vão falar de todos os meios de comunicação até chegar a mais atual, né? Como eu falei para vocês uma vez, que antigamente a gente se comunicava através de cartas, né? Então a carta demorava semanas para chegar até você. Se era um fato importante, se era para avisar que alguém estava doente, Deus o livre e guarde, mas quando a carta chegava para a gente, a pessoa já tinha morrido, porque demorava demais. Hoje, né, em um segundo a gente fala com o mundo todo, se a gente quiser, né? A gente passa uma mensagem agora, a pessoa já recebe na mesma hora. Hoje a gente tem a capacidade de ver em tempos reais o que está acontecendo no mundo todo, né? Antigamente, suponhamos, o futebol, né? Ele acontecia no domingo. A gente só ia ver os principais pedacinhos, trailer que chamam, né? Lá para quarta-feira. Hoje a gente assiste ali acontecendo, né, no ato. Se escutava pelo rádio, mas imagem não. Então, vocês tirando aí da fala da Pro, vocês vão construir um texto falando dessa evolução, desde lá da pré-história até os dias atuais, tá bom? Certinho? Vou parar aqui e volto daqui a pouco. Pronto, voltei! Cheguei! É vapt-vupt, nem diz o outro. Então, gente, é sobre isso que vocês vão falar da comunicação, tá bom? Vão lá na pré-história, na época que o homem deixava os desenhos lá nas paredes e dali em diante, todas as transformações que nós tivemos. Olha, nós aqui. Porque um exemplo melhor do que de comunicação do que isso, né? Eu aqui na minha casa, vocês aí na casa de vocês e tendo aula. Quando é que isso passou na cabeça de alguém, gente? Né? Viva a tecnologia! Viva a tecnologia! Aí vocês constroem um texto bem bonito, bem caprichado, lembrando que início de frase é letra maiúscula, tá? E que a letra tem que estar legível, tá bom? Então, capricha aí nesse texto, tá? Mostra que vocês são feras. Bom, depois, a gente, na sexta questão, tá escrito assim. Defina com atenção o tempo e escreva qual foi que fato importante aconteceu nesse. Então, a gente tem aí, nossa pré-história, ela é dividida em 3 partes. Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Tá? Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, tá? Foi que as partes que dividiram a nossa pré-história. O que é pré-história? É um período antes da história. Hoje nós usamos a história contemporânea, tá? Mas antes disso teve uma pré-história que vai contar pra gente toda a nossa evolução, tá certo? Então aqui no Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, tá? Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada é quando começa a se dar-se início aparecem hominídeos, né? E eles são os nossos primatas e eles ainda não estão andando eretos, ainda andam, né, de 4 e vão se evoluindo ao tempo. Chama-se Idade da Pedra Lascada porque eles faziam o instrumento quebrando as pedras, né? Faziam flecha para caçar, todo instrumento que eles precisavam, objetos que eles precisavam, eles faziam quebrando as pedras, lascando as pedras. Então eram materiais muito rústicos, tá? Que eles usavam para caçar, né? Para caçar. Nesta época aqui, começa também a necessidade da moradia.
é uma parte, nessa época a nossa terra era muito gelada, muito fria, né? Então, já aí na era glacial, e eles precisavam de proteção. Então começam a história de nós morarmos em casa. Eles procuravam as cavernas para se esconder. Então moravam dentro da caverna, né? Então aí já é um fato histórico, né? A invenção da moradia, né? A necessidade de se alimentar, né? Eles caçavam, comiam fruta, o que tivesse na região, eles iam se alimentando, né? E foi justamente nesta época aqui que inventaram a roda e também o fogo, maior invenção do homem, né? Que a gente tem e usa até hoje, que foi a invenção do fogo, né? Eles descobriram o fogo. Então, o paleolítico, ele sai, na invenção do fogo, encerra aí um período e vem para o neolítico, que é um outro período um pouquinho mais avançado, né? Mas, gente, isso não é de coisas de 3, 4 anos, não. Isso são milhões de anos, tá? Aí o homem já está na evolução, já descobriu o fogo, e a gente passa aqui, ó, para o neolítico. Neolítico, idade da pedra polida, tá? Da pedra polida. Da pedra política. Neo quer dizer novo, nova, né? Nova pedra, novo tempo. Neolítico, idade da pedra polida. Então o homem aí já está assim, com uma compreensão maior, né? Ele já está erecto, e começam a aperfeiçoar já, né, a sua habilidade de construir objetos através da pedra. Então a pedra já não é mais quebrada de qualquer jeito, os objetos rústicos, a pedra já é polida, eles já aprenderam a polir a pedra, né? Já não comem mais alimentos crus, porque eles já descobriram o fogo, certo? Então começa todo, eles usavam fogo para cozinhar os alimentos, para se esquentar, porque como eu já falei para vocês, é uma era muito gelada, e também para espantar animais, né? Então o fogo foi uma grande invenção aqui. E eles começam também a descobrir, nessa época aqui, ó, aqui eles são nômades. O que são nômades? Eles não têm parada, eles não têm local fixo para ficar. Eles ficavam em um determinado local até acabar os recursos que eles precisavam para viver. Acabando, eles iam para uma outra região. Então, eles eram nômades porque não tinham lugar fixo para ficar. Até que aqui no Neolítico, eles descobrem que eles são capazes de plantar. Começaram a observar que a agricultura, eles descobrem aí a agricultura, eles começam a observar que o alimento ele dava um tempo e depois ele voltava a reproduzir, né? Que a própria semente que eles deixavam no chão produzia uma nova planta. Então começa aí também a agricultura. O homem deixa de ser nômade, passa a ser sedentário, ou seja, fixar-se no lugar próprio, e também descobre a agricultura e o valor do pastoreio. Eles começam a pastorear, né? A criar animais, a cuidar da sua própria agricultura. Então aí foi um fato marcante do Neolítico, a descoberta, né, da agricultura, tá? A mudança do homem, né, que ele começa a produzir o seu próprio alimento e deixa de ser nômade, fica lá no localzinho dele, sempre um rio por perto, tá, gente? Isso é importante. Ele sempre ficava no local que tinha água, tá? Água, sem água, nada feito. Depois da pedra polida, a gente vem para a idade dos metais. O homem começa ainda
começa a descobrir que haviam metais, né? Sobre as rochas e sons, haviam muitos metais. E eles já haviam descoberto o fogo. Então eles começam aí, de uma maneira muito rudimentar, a trabalhar com fundição, né? Uma coisa que nós trabalhamos até hoje, que é eles derretiam aquele metal no fogo e faziam peças de metais, peças lindíssimas de metais, tá? Até que descobrem aí a escrita, tá certo? Aí descobriu a escrita, termina a fase da pré-história, tá? A pré-história ela vai do aparecimento do homem até a invenção da escrita. Descobrir a escrita, pronto, acabou o período da pré-história. Aí a gente entra num novo tempo, que é a história, o tempo que nós vivemos hoje, tá certo, gente? Mas tem tudo aí registrado no livrinho de vocês. Bom, depois explica o que foi o jeito nômade de viver. Já expliquei para vocês aqui, né? O que era o grupo, por que eles eram nômades e o que é ser nômades, tá? Nós somos nômades? Não. A gente ainda tem povos nômades? Sim. Algumas pessoas, suponhamos, os ciganos, por exemplo, eles não gostam muito de ficar muito tempo num lugar, né? Eles gostam de estar sempre mudando. Então, é um exemplo de um povo nômade, tá bom? E aí vocês vão explicar para mim. Aqui nós temos uma pintura. Eram os registros que os pré-históricos, né, que os nossos primatas, eles deixavam no fundo da caverna, porque assim como eles eram nômades, o outro grupo que chegasse ali naquele lugar iria entender que aquele lugar já havia sido explorado, né? Eles liam muito bem isso daqui, né? Eram locais que tinham animais grandes, né? A luta deles com os animais, enfim. Explique para mim como é que se chama essa pintura e qual o significado dela. Tá certo, gente? E o que nós temos para hoje é isso aí, tá certo? Um beijo, espero que vocês façam com muito carinho, muito capricho a nossa provinha de história, tá bom? Mostra que vocês, ó, são craques. Se tiver dúvida, é só chamar que eu volto. Beijo no coração de vocês, tá bom? Tchau, tchau. Bora!